Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, 25º domingo do tempo comum. Comece o seu dia mais uma vez alimentando a sua fé, se conectando com você mesmo, com seu corpo, com Deus que habita este corpo. Deus está em ti. O céu que Deus escolhe habitar chama-se você, corpo. É neste lugar que Ele habita. Eu não consigo chegar a Deus sem antes chegar até mim mesmo. Eu não consigo chegar ao eu que é Deus, ou tu que é Deus, sem antes chegar a mim, ao eu que sou. Não é possível chegar a Deus sem antes eu quebrar a barreira de mim mesmo, aquilo que me impede de olhar para dentro de mim. E tanta gente que não consegue sequer respirar e acha que isso que o padre faz todo dia é uma banalidade. Mas não. Isto é que dará vida. Respirar consciente é o que dá sentido à nossa vida. Por isso, inspire. E solte lentamente este ar, sentindo este movimento de Deus, esse aquietar-se de você mesmo, este ir ao encontro do Altíssimo. Medite e sinta em ti Deus. Meditemos a liturgia desse domingo. A leitura primeira nos mostra aqui o livro da sabedoria, capítulo 2, capítulo 2, versículo 12 e 17 ao 20, nos mostra aqui uma rivalidade ou um querer aparecer daqueles que se acham justos ou daqueles que se dizem o dono da verdade e que se voltam contra os justos de Deus, aqueles que buscam fazer a vontade do Altíssimo. Por isso, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. A presença daquele que segue de verdade a Deus parece que é um olhar condenatório, ou aqueles que estão distante de Deus sente a presença do justo como uma ameaça. Pois o olhar do justo é como se ele olhasse, é como se o injusto, o ímpio, pense que o justo vê por dentro, ou seja, as suas misérias. E por isso eu preciso calar a voz dele, eu preciso colocá-lo à prova. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Ou seja, vamos colocar este que diz ser justo à prova, porque Deus vem livrá-lo, já que ele diz que é de Deus. Infelizmente, essa linguagem ainda é vista por muitas vezes nos tempos dos dias de hoje, onde aqueles que procuram seguir o mínimo possível a Deus são vistos como inimigo por alguns e até perseguido por muita gente. Infelizmente, é esta ainda a realidade em que muitos enfrentam nos dias de hoje. Meditemos o que nos fala o texto do Evangelho. Marcos 9, versículo 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele o ressuscitará.
Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, de forma bem sintética, vejamos aqui 3 coisas muito claras nesse texto. A primeira, Jesus mostra aos discípulos, neste caminho pedagógico que está fazendo, que a morte, o sofrimento, antecipará a ressurreição. Por isso, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, ele sofrerá. Eles o matarão, mas Jesus ressuscitará ao 3º dia. É claro que essa ideia não entra na cabeça dos discípulos, pois Pedro entendia e queria que Jesus fosse o Messias no sentido do poderoso, o invencível, a lógica dos homens. A segunda coisa é que, enquanto Jesus fala da sua cruz, do sofrimento, das provações que passará, o discípulo discute sobre o poder, sobre quem seria o mais importante, sobre a hierarquia da igreja nos dias de hoje. E aí, é claro que Jesus vai condenar esta postura. Terceira parte, última, Jesus vem então condenar esse tipo de pensamento e mostrar como nós devemos imitá-lo e segui-lo. Jesus começa dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Aquele que serve a todos. Aqui nós podemos pegar essas regras, novas regras que Jesus coloca para este grupo dos discípulos. Primeira regra é o serviço. A segunda regra é esta abertura ao novo. Aqueles que eram tidos como indefeso, como incrédulo, como pessoas que não tinham nenhum valor, como é o caso das crianças. A segunda regra é o auxílio, o estar a serviço do outro. Quarta regra é estar buscando valorizar e evidenciar o primado do reino de Deus. E quinta regra, a paz. E aqui nesta última parte, nessa terceira parte do texto, Jesus destaca isto com evidência. Ele traz a criança, assume essa criança como modelo para aqueles que querem seguir. Ou seja, aquela categoria de pessoas que era tida como desprezível, como não tendo nenhum valor, Jesus traz como modelo a ser imitado. E aí, Jesus diz: quem acolher esta criança, acolherá não somente a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, acolherá o projeto que o Pai me confiou. Amados e amadas, Jesus condena todo tipo de pessoas, de pensamentos que vivem sob os altares, de pessoas que pensam apenas no poder, no aparecer, e que buscam um Jesus da glória e não um Jesus que passa pela cruz. A esse tipo de comportamento Jesus condena e nos convida a olhar para a ressurreição, para a glória,
a partir da cruz. É este o caminho que ele nos convida. E assim, São Tiago termina esta reflexão nos convidando a abandonar a inveja, a rivalidade, pois isto nos diminui, isto nos deixa apenas como homem, como seres humanos, nos afasta de Deus. E para nos aproximar de Deus, precisamos aderir à sabedoria, como esse caminho que nos leva à pureza, como este caminho que promove a reconciliação, como este caminho que nos mostra a misericórdia como meta para chegar a Deus. Por isso, diz Tiago, abandonemos as paixões desse mundo e busquemos viver esta realidade que advém de Deus, a misericórdia, a sabedoria, o abandonar-se no colo amoroso de Deus. Por isso, amados e amadas, abandonemos tudo quanto é de rivalidade. As guerras, as rivalidades deste mundo são fruto do abandono da sabedoria. Quem vive na sabedoria de Deus não tem lugar nem tempo para alimentar rivalidade, ódio dentro de si. Porque o amor, a paz, é próprio daqueles que cultivam dentro de si a sabedoria que advém de Deus. Busquemos isto e vibremos no amor, na misericórdia, na paz do nosso bom Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.